Boa noite. Aleluia, boa noite. Oh, glória. A noite está boa para a gente orar e aquecer o nosso coração. Tem muitas coisas que a gente não compreende, mas a palavra de Deus é bem reveladora para nós. Então, nessa noite eu quero ler algumas coisas da carta de Paulo aos Filipenses, para que você comece a ter um entendimento por que as coisas às vezes dão tão errado. Porque de repente parece que eu vou avançar e não avanço. Como é que eu posso usar a palavra de Deus no meu próprio benefício? Quando você tem uma visão bem panorâmica da onde você está hoje em Cristo, as coisas começam a mudar. Porque muitos acontecimentos estão vindo sobre a terra. Então as pessoas ficam às vezes preocupadas com o fim dos tempos, né? De repente o mundo vai terminar amanhã. Não, não vai terminar amanhã. Mas isso não deve ser uma grande preocupação para você. O mundo já foi julgado, ele vai acabar. Deus já preparou para nós uma nova terra, um novo céu. Isso é importante você entender. Porque você começa a enxergar a eternidade com outros olhos, porque a vida continua. Todos nós um dia vamos deixar esse planeta. Junto com Jesus no arrebatamento, se estivermos vivos até esse tempo, ou antes do arrebatamento. Mas é importante você compreender que precisamos crescer na nossa salvação. Não dá para ser criança. Da mesma maneira que nasce um bebê na terra, nós também nascemos no reino do nosso Pai como bebês. Nós precisamos amadurecer e crescer. Não devemos ser bebês a vida toda. Para isso existem alguns princípios e nós vamos falar sobre eles nessa noite. Mas vamos orar. Não sei o que você está precisando, mas Deus sabe o que você está precisando. Então comece a pensar que se você estiver passando por qualquer dificuldade, Deus, conhecedor de todas as coisas, já providenciou uma resposta para você nesse tempo. Tem para você e para mim uma resposta em Deus. Então não olhe para mim, não olhe para quem está do teu lado. Fecha teus olhos e começa a dizer para Deus que você confia nele. Comece a dizer para Deus que você de todo o coração confia nele. Que ele é tudo para você. Que ele é tua força, ele é tua paz. Ele é o teu bem maior, ele é a força dos teus braços. Ele é a tua vida. Pai, nessa noite te adoramos. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus extraordinário. Tu és um Deus bom para nós, um Deus maravilhoso, um Deus provedor. Tu és provedor, Pai, em todas as áreas. Tu és aquele que nos sustenta em todo o tempo. Nós te amamos a tua palavra. Nós amamos a tua palavra. Nós te adoramos. Tu és Deus todo suficiente. Não há Deus maior do que o Senhor, não há Deus melhor. Tu és a nossa vida, nós te amamos. Confiamos no teu amor que é leal, o teu amor é fiel, o teu amor é verdadeiro. O Senhor é o provedor sobre a nossa casa. Tu és aquele que faz o impossível para nós. Tu és o Senhor do impossível. Para mim é impossível, não para o Senhor. Não para o Senhor. Nós cremos num Deus que faz o impossível para nós. Diante dos meus olhos pode parecer impossível, diante dos meus olhos naturais. Mas nessa noite eu olho a cruz de Cristo. Ele é a minha resposta. Jesus, tu és a minha resposta nessa noite. Tu és a minha força, Senhor. Tu és tudo para mim, tu és aquele no qual os meus pés estão firmados. O Senhor colocou dentro de nós um canto de vitória. Nós temos dentro de nós um canto de vitória. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura.
Tu és o Senhor sarador, curador, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela cruz de Cristo. Jesus foi levantado na cruz para que nós pudéssemos olhar para Ele e sermos curados. Nós podemos olhar para a cruz de Cristo e andarmos curados. Eu digo agora, eu tomo autoridade sobre toda doença, toda enfermidade, sobre cada um que está comigo nessa noite. Digo, chega, basta. Jesus é a nossa posição de vitória contra você, doença. Jesus é nossa posição de vitória contra todo o mal que tem assolado a nossa casa. Nós te agradecemos nesta noite, Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Exaltamos o teu nome. Tu és um Deus santo, um Deus verdadeiro. Tu és o nosso bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és a nossa paz. Tu és a nossa paz. Tu és aquele que está respondendo o clamor dos nossos corações. Nunca mais será como antes, nunca mais será como antes. O Senhor nos levanta nessa noite, podemos andar sobre as águas. A tua palavra nos levanta nessa noite. A tua palavra nos vivifica nessa noite. A tua palavra vivifica áreas mortas da nossa vida. Tu és maravilhoso, Pai, tu és extraordinário. Tu és extraordinário, Tu és o Deus todo suficiente, nós não temos medo. O Senhor está conosco. Tu és o Senhor que traz à existência aquilo que não existe ainda para nós. Obrigada pelas mentes curadas que estão comigo nessa noite. Obrigada pelas nossas mentes restauradas. Obrigada, Jesus querido, obrigada, Jesus querido. Tu és tudo para nós, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso milagre, Tu és a nossa paz, a nossa confiança. Não temos medo, Pai, o Senhor resolve todas as questões pendentes para nós. Nós apresentamos diante de Ti nessa noite as nossas petições. Nós apresentamos as nossas petições. Tu és o nosso justo juiz. Tu és o nosso legislador, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso advogado, não temos medo, Tu és aquele que folha sobre a nossa cabeça e o nosso cálice transborda nessa noite. Santo de Israel, maravilhoso. Obrigada, Pai, pelos nossos corações avivados. Obrigada pela Tua palavra ministrada a nós, ao nosso coração nessa noite. Obrigada pelo refrigério da Tua presença, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pelo refrigério da presença do Teu Espírito Santo conosco. Obrigada, porque nós sabemos que o Senhor começou a boa obra em nós e há de terminá-la. É o Senhor que nos livra de todo o mal nessa noite. Podemos voltar para casa em paz. Podemos deitar e dormir em paz a noite toda com o nosso coração alegre, porque o Senhor responde ao clamor do nosso coração. Porque não estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. O Senhor é a força dos nossos braços. O Senhor é tudo para nós. Que nessa noite, Pai, os olhos do nosso coração sejam iluminados. Nos dê crescimento nessa noite, Pai. Nos livra, Pai, de toda perturbação. Nós dizemos agora que tudo que o diabo saqueou de nós, tudo que o diabo roubou de nós, seja devolvido em nome de Jesus. Toda operação das trevas contra nós seja nada nessa noite. Toda perturbação vai embora em nome de Jesus. Todo mal saia da nossa presença em nome de Jesus. Nós temos o coração alegre, Pai. Os nossos celeiros transbordam da Tua provisão nessa noite.
em todas as áreas. Muito obrigada, Pai. O Senhor resolve todas as questões pendentes para nós. O Senhor resolve tudo para nós. E o nosso coração tem muita gratidão nessa noite. Amém. Oh, aleluia. Vamos para a carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses é uma carta maravilhosa. Ela traz muita revelação. Como eu falei, nós precisamos compreender que precisamos crescer na nossa salvação. Eu quero que nessa noite você olhe para você mesmo. Quando você estiver lendo a palavra é um espelho para nós. Existe um caminho sobremodo elevado, existe um caminho mais alto para nós. E é esse caminho que nós estamos buscando e trilhando. A soberana vocação. Que Paulo fala que é na carta aos Filipenses. Vamos ver qual é a soberana vocação de Deus para nós em Cristo Jesus. Existe algo maior do que o chamado, do que dons. Existe você andar na soberana vocação de Deus. E aqui Paulo começa a explicar. Primeiro você tem que entender, Pedro fala que nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz de Cristo. Então imagina, todos nós nascemos em um mundo caído, um mundo morto. Todos nós. Porque o mundo jaz no maligno. Então a Rita nasceu inimiga de Deus. Ela nasceu longe de Deus. O coração dela, o espírito dela nasceu sem vida de Deus. Então eu nasci morta espiritualmente. Então tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi na minha vida até nascer de novo, até sair desse lugar de morte, é como se eu não existisse. Tudo que eu aprendi, tudo aquilo que o mundo me ensinou, toda a tradição que eu vivi na minha vida, toda a religião, tudo, enquanto eu não nasci de novo, eu estava na morte, eu não existia. Eu estava morta. Tudo que eu aprendi na ignorância de um mundo caído. Toda a ciência que o homem estuda, ele estuda um mundo caído, um mundo que jaz na morte. Mas um dia eu nasci de novo. E o meu homem interior teve vida, foi iluminado. Eu saí da morte e fui para um outro lugar, um lugar de vida. O meu espírito foi recriado. O meu espírito recebeu luz de Deus. A vela foi acesa. E quando acendeu a vela, iluminou todo o meu ser. Agora eu tenho que aprender a pensar deste novo lugar de vida. A minha mente tem que ser uma mente realmente ensinada pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos orar em línguas. Porque a oração em línguas traz o plano perfeito de Deus para a minha vida. Então eu saí da morte e vim para a vida. Então aqui eu nasci como um bebê. Eu tenho que aprender tudo com o Espírito Santo. Eu tenho que usar daquele, Pedro fala, do genuíno leite maternal. Eu tenho que beber desse leite genuíno. Como um bebê natural, o leite materno é o leite mais rico para aquele bebê crescer saudável. Para que eu cresça saudável, o meu espírito, o meu homem interior tem que crescer. Não pode continuar a beber a vida toda. Eu estou num invólucro, eu estou num corpo adâmico ainda. E ele tem vontades, ele é pó, ao pó voltará. Então tudo que ele ama é as coisas do mundo. Mas o meu homem interior, eu, Rita, nascida de novo, eu não quero mais saber das coisas do mundo. Eu quero saber das coisas celestiais. E Deus enviou uma pessoa chamada Espírito Santo para me ensinar tudo de novo, para que eu aprenda a viver em um reino de luz, para que eu aprenda a viver como filha do Deus Altíssimo, para que eu entenda a autoridade que me foi dada como filha de Deus, aonde eu posso pisar sobre todo o poder das trevas, e nenhum dano, nenhum mal vai me causar.
Quando você começa a entender que você tem que viver que você hoje vive em outro reino, eu estou em um mundo caído, tem uma porção de perigos lá fora, tem uma porção de perigos dentro da igreja, nós temos, não aqui, glória a Deus, aleluia, falsos irmãos, falsos profetas, que vêm para quê? Para impedir que a verdade seja estabelecida na minha vida. Por isso, quando você cresce saudável, os 2 anos de um recém-convertido são 2 anos muito importantes. Eu tiro por experiência desses 30 anos de jornada de fé em Deus. A pessoa que nasce de novo e imediatamente ela é batizada com o Espírito Santo, ela começa a orar em línguas todos os dias, tomando do genuíno leite espiritual, ela cresce saudável. Dificilmente ela se desvia, ela fica enroscada, porque ela começa a amadurecer, crescer. Você precisa crescer espiritualmente. Existe um homem interior dentro de você que precisa crescer. Estamos em fase de crescimento. E como que a gente cresce? Orando no Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, adorando a Deus, meditando na palavra, ruminando a palavra. Quanto mais tempo você passa orando no Espírito Santo, o seu crescimento e amadurecimento começam a acontecer. É por isso que o diabo odeia que você ore em línguas. Por isso nós fizemos o site parceirosdeoração.com.br. Você pode clicar, transformar esse site, colocar no atalho na tela principal do teu celular e você vai encontrar uma voz feminina e uma voz masculina, orando em línguas para te encorajar a orar no Espírito Santo. Você pode orar 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esses dias eu fiquei, por curiosidade, eu entrei no aplicativo para ver quantas pessoas tinham feito download, quantas pessoas estavam acessando o site. Eu fiquei impressionada de ver que tem mais de 5.000 pessoas acessando determinadas. O que mais tem é de 1 hora. E as vozes femininas estão ganhando, aleluia. Olha o partidarismo da nossa carne. Mas nós precisamos compreender que tudo isso é para te ajudar nessa jornada. Dias difíceis estão vindo? Sim, nós não negamos isso. Nós não somos ignorantes do que está acontecendo no mundo. Só que a palavra de Deus me garante que eu não preciso perecer como o mundo está perecendo. Eu não preciso ser como o mundo. Eu posso andar na verdade do Evangelho. Então você pode praticar a palavra de Deus com quem? Com quem está próximo a você. Não existe ninguém mais próximo. Quem é casado, a pessoa mais próxima de você é seu cônjuge. É sua família. Você começa a praticar com as pessoas que estão ao teu redor. Mas vamos ler algo que sempre, todas as vezes que eu leio essa frase de Paulo, essa fala de Paulo na carta aos Filipenses, dentro de mim existe um encorajamento. Porque tudo que Paulo diz na carta, tudo que eu aprendi, quando eu estava espiritualmente morto, eu considero como prejuízo, eu refugo tudo aquilo. Porque eu quero ganhar o verdadeiro conhecimento que vem de Cristo para mim. É isso que você tem que começar a entender. Existe um verdadeiro conhecimento que vem de Deus para te ajudar no seu trabalho, para te ajudar no seu casamento, para te ajudar na tua jornada. Existe um verdadeiro conhecimento que você pode aplicar no seu dia a dia. Não que você aprendeu quando você estava espiritualmente morto, mas quando você começa a aprender do Espírito de Deus, como ser um pai melhor, um profissional melhor, como ser um filho melhor, como ser um cônjuge melhor. Existe alguém para te ensinar. E essa pessoa é o Espírito Santo. Comece a pensar assim: Deus é onisciente, onipresente, onipotente.
Ele sabe exatamente um problema que você vai enfrentar amanhã. Ele já tem a resposta para você amanhã. Só que você precisa entrar nele para você descobrir a resposta. Você não pode fazer da sua mente natural, mente carnal, porque você pode ter um fim não que você deseje, mas um final ruim. Porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem caminhos bons diante dos homens, mas que o fim é morte. Então comece a entender que nós precisamos, dia após dia, sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Lá no Jardim do Éden, no dia que Adão morreu, no dia que ele desobedeceu a Deus, a imagem de Deus dentro dele acabou. Ele não tinha mais a imagem de Deus dentro dele. Por isso, quando Jesus veio, ele trouxe a verdadeira imagem que está na semente, que está nele. Ele é a semente, que foi plantada no nosso homem interior. Então, essa imagem de transformação acontece a cada dia, de dentro para fora. Por isso, precisamos de um alimento verdadeiro, um alimento saudável. Então, vamos ler o que Paulo fala aqui. Na carta aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, Filipenses 3, versículo 1. Tenha um pouco de paciência, a gente vai ler um pedaço dessa, praticamente quase o capítulo inteiro, mas você vai perceber que nesse capítulo está o coração da carta aos Filipenses. Uma carta tem começo, meio e fim. Eu vou ler um pedaço da carta, metade da carta. Uma mensagem central dentro da carta. Mas seria muito bom se você lesse a carta toda, são 4 capítulos. E é uma carta que Paulo escreveu no pior momento da vida dele, falando naturalmente. Mas você vai ler que é uma carta que te leva a enxergar tudo não naturalmente, mas com os olhos para a eternidade. Paulo lhe diz aqui que, vamos ler, depois a gente vai conversando. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quando ele escreveu essa carta, ele estava morando num lugar onde o esgoto da cidade de Roma passava. Pensa. Você está dentro de um lugar onde o esgoto da cidade bate em você. Tem momentos que sobe a água do esgoto, tudo isso era para perturbá-lo realmente. Mas ele diz, alegrai-vos no Senhor. É aqui que ele fala, eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado. Eu sei ser enriquecido ou empobrecido. Porque eu entendi que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser exaltado, ser humilhado, eu posso ter falta. Porque ele começa a dizer, tudo isso o meu homem exterior está vendo, mas o meu homem interior está se renovando dia após dia. Mesmo que o meu homem exterior esteja se desgastando todos os dias, mesmo que eu esteja envelhecendo fisicamente, o meu homem interior está se renovando todos os dias. O que ele fazia? Ele contou o segredo dele. Ele diz na carta aos Coríntios, eu dou graças a Deus, porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. A oração em línguas traz revelação do plano perfeito de Deus único para você. Se você quer saber o que Deus planejou para você, na sua geração nessa terra, passe tempo com o Espírito Santo. Orando em línguas, lendo a palavra. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. Faça da Bíblia o melhor livro para você. O livro que eu mais leio é a Bíblia. Eu não fico, se eu tenho que ler jornal, ler a Bíblia, eu prefiro ganhar o meu tempo, investir em mim lendo a Bíblia. Porque eu vou ler o jornal que vem de uma mente natural falando que está tudo errado, tudo ruim, que subiu o preço, abaixou o preço.
Não, eu vou ler a notícia do céu, que diz, Rita, fique firme, eu sou teu provedor. Rita, fique tranquila, você tem alguém com você. Aquele que está com você é maior do que aquele que anda pelo mundo. Rita, fique tranquila, porque a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele tem uma fala. E você está enchendo o seu coração para ter essa fala, que você vai olhar para mim e vai dizer, tu és o meu Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus, eu posso sim vencer todas as coisas, porque o Senhor está me fortalecendo por meio da tua palavra. Comece a dar importância à palavra de Deus. Não gaste o seu tempo de qualquer jeito. Sabia que tempo custa? Você paga caro pelo tempo de um bom profissional, custa. Você vai contratar um pedreiro, tem um preço o tempo dele, você paga. Se você contrata um mau profissional, você vai ter uma perda financeira. Se você pega um médico ruim, você pode ter uma vida mais curta. Se você pega um dentista ruim, você pode perder os seus dentes. Mas tem uma saída, você vai usar prótese, vai usar os implantes, mas não é como os seus dentes. Mas tudo bem, você teve uma perda. Mas se você pega um pastor ruim, se você começa a olhar e encher a sua mente com uma porção de inverdades, isso pode custar a tua eternidade. Combate a tua fé. Você tem que começar a pensar que Deus não deixou você aos cuidados da Rita. Glória a Deus por isso. Deus deixou você aos cuidados da pessoa chamada Espírito Santo. E Ele é muito bom. Ele é perfeito. E Ele é de graça. Qual é o preço? O seu tempo. Não gaste o seu tempo de qualquer jeito. Seja um investidor na sua própria vida. Porque nós estamos em um mundo que está sendo destruído e você está indo rumo à eternidade. Não queira chegar lá de qualquer jeito. Nada você vai conseguir levar desse mundo. Olha só, aí Paulo começa a dizer, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele começa a explicar, ele está falando com pessoas que conheciam a lei, eram judeus. Hoje ele diz, existe uma verdadeira circuncisão que é no teu espírito, que é o novo nascimento, essa é a verdadeira circuncisão. Não a circuncisão que é de lei, que é de obras, que você não consegue ser salvo por meio das obras. Porque Jesus chegou. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. 2 pontos, ele começa a falar o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, ele disse, tudo isso, todo o meu currículo, tão precioso, que eu tanto me orgulhava. Olha o que ele fala. Mas o que para mim era lucro, considerei perda, considerei prejuízo por causa de Cristo. Em resumo, tudo isso que eu fui, hebreu dos hebreus, fariseu, perseguidor, circuncidado, eu vim da tribo de Benjamim, eu tenho uma linhagem, eu sou um judeu verdadeiro. Tudo isso eu considero como perda, prejuízo, porque hoje eu quero alcançar o verdadeiro conhecimento
que vem por meio de Cristo. Então, nessa noite, comece a pensar que existe dentro de você uma vida, e uma vida em grande abundância. Que você não está à mercê de médicos, à mercê de advogados, de dentistas, não importa de que profissional seja. Você tem alguém por você, que quer resolver tudo para você de graça, porque Ele é teu Pai, Ele te ama. E tudo que você tem que fazer é correr para Ele. Dizer, Pai, eu não sei fazer. Tudo isso, todo o meu currículo é nada, é zero. Eu quero ter o verdadeiro conhecimento. Eu quero essa verdadeira alegria brotando dentro de mim, que é a minha salvação. Que é poder ser reconhecido no mundo espiritual como sua filha, seu filho. Existe uma autoridade em nós de filhos de Deus. Comece a pensar um pouco. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas podem ler o verdadeiro evangelho de Cristo na sua vida. Quando você ora, as coisas acontecem. O diabo não quer que você ore. Ore pelo teu vizinho, ore pelo teu trabalho, pela tua cidade. Ore por você mesmo, orando em línguas, louvando, adorando a Deus. Cresça, amadureça, queira esse caminho de amadurecimento. Vou repetir o versículo 7, mas o que para mim era lucro. Naturalmente, o homem natural dele estava muito exaltado, estava muito orgulhoso. Nossa, olha quem eu sou. Nasci numa família rica, nasci numa família de posse. Mas ele não tinha a verdadeira vida, que era Cristo. Mas aí quando ele encontrou, considerei perda por causa de Cristo todo o meu currículo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim são, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é essa soberana vocação? Não mais andar firmado naquilo que a carne diz para ele, em todo o currículo dele, não mais andar na carnalidade, no seu homem exterior, pensando como antigamente ele pensava, mas buscando crescimento, andando nesse homem interior nascido de novo. Esse é o nosso caminho mais precioso a ser alcançado. Você andar firmado nos pensamentos do seu homem nascido de novo por meio de Jesus Cristo. Não mais pensando naturalmente. O lugar da onde você pensa tem que ser mudado. Você não pode mais pensar como antigamente você pensava. Paulo disse, eu não penso mais como hebreu dos hebreus. Eu não quero, eu reconsidero tudo aquilo, todo aquele currículo, nada, aquilo é um prejuízo para mim. Porque eu tenho que começar, eu estou aprendendo a pensar exatamente como Deus pensa. Nós temos que pensar, você está indo rumo ao céu. As coisas velhas ficaram para trás, para de pensar no passado. Vamos prosseguir para o alvo. Não vamos deixar o nosso homem exterior nos segurar, nos deter no que Deus tem para nós. Eu vou voltar aqui, pega Gálatas, volta um pouquinho. Estamos em Filipenses.
Antes de Efésios é Gálatas. Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Paulo começa a falar do crescimento do homem interior, do espírito do homem nascido de novo. Do nosso homem interior tem que crescer e amadurecer. Lembra, Deus nos compara como uma árvore. Você planta uma árvore, ela dá flores, depois das flores vem os frutos que você vai colher. Você não planta uma árvore hoje e vai dar fruto amanhã. Tem todo um crescimento. E aqui Paulo, no livro de Gálatas, começa a comparar que nós não devemos mais andar no nosso homem exterior. Nós temos que andar firmados no nosso homem interior, nascido de novo. Nós temos hoje uma nova natureza que nos ensina. Tem uma unção na nova natureza. Você tem uma unção. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos que começar a aprender, a pensar como filho de Deus. Tem que haver uma transformação na nossa maneira de pensar. Olha Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é. Esse Espírito não é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito do homem nascido de novo. O fruto desse homem nascido de novo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ande na sua nova natureza. Viva. Entenda que o viver por meio do homem interior, nascido de novo, crescendo e amadurecendo, isso é vitória para nós. Olha o fruto de um homem nascido de novo, amadurecido. Longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Ele não é mais bateu, levou. Ele tem outra, ele começa a enxergar tudo de uma outra maneira. Nós precisamos crescer e amadurecer. Não dá mais para continuarmos sem crescimento. Nós temos que buscar isso, entender isso. Vamos voltar para Filipenses 3. Versículo 14, aleluia. Então existe um alvo, um prêmio, que é você sair da carne e entrar no espírito do homem natural, nascido de novo, andar dessa maneira. Vamos orar. Pensa comigo agora. Fecha teus olhos. Você nasceu de novo. Você não tem mais que viver segundo os sentimentos do seu homem exterior. Você nasceu de novo. O amor de Deus foi derramado dentro de você, no seu espírito. Você pode perdoar sim, você não precisa ficar enroscado na falta de perdão. Você não tem que ter um coração amargurado. Passado ficou para trás, não existe mais passado para você. Você saiu da morte para a vida. Você tem um futuro agora em Cristo, um futuro, tudo foi zerado. Então comece a pensar que Deus te ama. Comece a pensar que você é filho, filha de Deus. Não aceite mais que o homem exterior, com a sua amargura, com as suas fraquezas, esteja dando uma direção para a sua vida. Comece a pensar, eu nasci de novo. Eu sou uma nova natureza, eu tenho uma nova natureza, eu não sou mais a antiga natureza. Eu nasci de novo. Eu tenho um Pai celestial que me ama, que já deu tudo para mim de graça. Ele me perdoou, Ele me abençoou. A misericórdia dele é a causa de eu não ser destruída, Ele tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia de mim quando eu escorrego, quando eu ando na fraqueza. Então comece a pensar
em pessoas que você precisa perdoar. E você pode perdoar. Isso é bom para você. Isso traz cura para você. Falta de perdão traz amargura, tristeza. Você não precisa ficar nesse lugar. Então, diga para Deus que você perdoa, que você quer amar. Você tem condição de amar e perdoar porque você tem o amor dele derramado no seu coração. Pai, eu te dou graças por este momento que é eterno. Te dou graças por cada pessoa que está recebendo de ti nessa noite. É o Senhor ministrando individualmente para cada um de nós nessa noite. É o Senhor refrigerando a nossa alma nessa noite. Não estamos aqui sozinhos, o Senhor está conosco. Nós, como Paulo, refutamos tudo como prejuízo, Pai. Nós queremos aprender com Teu Espírito Santo. Nós queremos aprender como fazer com Teu Espírito Santo. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos sara, que nos cura. É o Senhor que tem as respostas que precisamos. Muito obrigada por essa noite cheia de respostas para nós, Pai. Obrigada pela alegria dentro de nós, a alegria da nossa salvação. Obrigada porque o passado ficou para trás. Somos nova natureza, nova natureza. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós podemos perdoar porque somos perdoados. Obrigada por essa noite, Pai. Noite onde todo peso é removido de nós. Todo peso é removido. Todo peso é removido. A Tua presença, Pai, essa presença maravilhosa que nos sara, que nos cura. É o Senhor nos abençoando com a Tua presença. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso. Tu és santo. É muito bom deitar e repousar nos Teus braços. É muito bom saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas para nós. O Senhor está provendo para nós. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor está provendo tudo para nós nessa noite. O Senhor é bom para nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa presença. Muito obrigada pelo nosso coração alegre, confiando em Ti. O Senhor é a força dos nossos braços. O Senhor é a força dentro de nós. O nosso coração se alegra. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite de paz. Noite aonde vamos colher frutos, Pai. Tu és o Deus que nos abençoa. Oh, aleluia. Olha o versículo 15. Então, olha Paulo dizendo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é andar na minha nova natureza. 100% no amor do meu Pai. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de um outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um anda na luz que possui, na maturidade que ele tem. Estamos em crescimento? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles não querem andar em mortificação. Cruz significa morte. Eles não querem mortificar para andarem cada vez mais em maturidade, em crescimento. Eles continuam crianças. E criança dá trabalho, criança briga, criança só pensa em si mesma, criança não quer dividir nada com ninguém, criança quer atenção o tempo todo, criança fica
Se você não dá atenção para ela, ela fica nervosa, ela faz birra, cai no chão. Assim são os cristãos nascidos de novo que não amadureceram. E nós temos que entender que nós não queremos ser assim. Nós queremos crescer. Quem dá o crescimento? Deus dá o crescimento. O que você faz para você crescer, Rita? Ora machorobora barra shirikikandama socorobora barra. Passa tempo orando no Espírito Santo. Por falar nisso, na última sexta-feira do mês, no dia 27 de junho, sexta-feira, vamos ficar aqui das 8 às 18 horas, das 8 da manhã às 6 da tarde, orando no Espírito Santo e ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus. Então venha, fica. Se você tem dificuldade para orar, você pode vir, é um encorajamento para você. Passe um tempo, 1 hora, meia hora, a igreja vai estar aberta e estaremos aqui, o dia todo, para orarmos no Espírito. Então, aproveite essa oportunidade, se encoraje e venha. E olha só, então Paulo diz, olha, eu fico muito triste, até chorando eu digo, eles não querem mortificar. Eles querem continuar andando na carnalidade, andando nos pensamentos da sua carne, de um homem exterior, dessa carnalidade que nos envolve, desse odre velho que nós trazemos, que é uma parte de Adão em nós ainda. Nosso corpo não foi glorificado. E dá trabalho, você tem que mortificá-lo todo dia. Ele quer mandar em você. Você que não pode deixar. Olha só, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Firmes de que jeito? Se firmando nessa palavra de que vocês nasceram de novo, que existe dentro de vocês uma vida em grande abundância. Que nessa noite Deus não possa nos ajudar. Nós temos que aprender a correr para Deus, não correr de Deus. Existe uma unção sobre o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não somos uma religião. O homem exterior busca por religião. Nosso homem interior busca família, ser família. Nós não precisamos de uma religião. Precisamos do verdadeiro conhecimento de que, por meio de Cristo, nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. O homem exterior quer fazer obras para Deus, mas o nosso homem interior sabe que ele precisa amadurecer, crescer, porque Deus quer fazer por meio de nós o que Ele quer fazer, as obras que Ele quer fazer. E para que Deus possa usá-lo e me usar para fazer o que Ele quer fazer nesse mundo, você precisa ser como Maria, aos pés de Cristo, morrendo todos os dias a tua vontade, a vontade do teu homem exterior, para que a vontade de Deus seja cada vez mais real. Então nós somos servos do nosso Pai Celestial, filhos, servos. Lembra da história do filho pródigo e do filho mais velho? O filho mais velho, mesmo morando na mesma casa que o pai, ele não conhecia o coração do pai. Ele não almoçava, ele não passava tempo com o pai. Ele só trabalhava. Ele queria fazer obras, ele ficou muito bravo quando o pai dele aceitou o irmão dele mais novo, porque ele não entendia.
Eu quero que você entenda que tudo que Deus ama nesse mundo são pessoas. Então você não deve machucar pessoas. Você não deve humilhar pessoas. Você não deve machucá-las. Se alguém tem que sofrer o dano, soframos nós, porque nós temos um Pai que cuida de nós, que é o nosso provedor. Às vezes, quando você contrata um profissional, você é aquele que tem que entender que você está na posição de abençoar. E você pode ter uma grande oportunidade de abençoar aquela pessoa que está trabalhando para você. Você pode fazer isso. E você acaba ganhando aquela pessoa. Não porque você prega para ela, porque ela vai ver em você, não a pessoa avarenta, mas uma pessoa generosa, uma pessoa diferente. E ela vai querer ser como você é. Posso dar inúmeros exemplos. Muitas pessoas ajudam aqui no ministério, fazem trabalhos no ministério. E nós contratamos essas pessoas. Eu não fico pechinchando para elas. Mas eu faço questão de que elas se sintam realmente honradas. Elas se sintam bem. É uma grande oportunidade que você tem de anunciar o Evangelho com a boca fechada. Nós precisamos compreender que aquele que está conosco é o abençoador. Ele quer abençoar pessoas. Ele tem você como canal para abençoar pessoas. Não é só falar, eu sou boca de Deus na terra. Será que você é boca de Deus na terra mesmo? Eu sou os pés de Deus na terra. Será que você, como os pés de Deus, que leva as boas novas, a paz, ou você está entrando na vida das pessoas para trazer contenda, briga, discórdia? Esse não é os pés de Cristo. Os pés de Cristo não levam contenda, não levam briga. Os pés de Cristo são pés que transmitem paz. Mensageiros da paz somos nós. Comece a pensar em quem você se tornou. Comece a entender que Deus quer operar milagres por meio da sua vida, da minha vida. Um dia, neste lugar, todos que entrarem aqui sairão sarados, curados e providos. Porque é esse avivamento que nós estamos buscando e nos preparando. Ninguém tem que impor as mãos sobre as pessoas para que as coisas aconteçam. Você acha que aquela multidão de 5.000 pessoas, Jesus estava colocando as mãos em 5.000 pessoas? Que tempo ele demoraria para fazer isso? Não. A presença de Deus na vida de Jesus curava a todos. Provia tudo. Comece a pensar que isso é para você e para mim, porque somos filhos e nós estamos sendo transformados todos os dias à imagem e semelhança do Criador. Amém? Vamos terminar, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Fica de pé comigo um pouquinho. Comece a agradecer a Deus porque Ele te abençoou nessa noite. Comece a dizer, Pai, muito obrigado porque o Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou com a tua palavra. O Senhor me abençoou com a tua cura. O Senhor me abençoou com a tua provisão. O Senhor me abençoou com o teu discernimento. O Senhor me abençoou com a tua paz. O Senhor me abençoou, Pai. O Senhor me abençoou com o verdadeiro entendimento de quem eu sou. Muito obrigada, Pai, porque sobre a minha cabeça tem um óleo que é derramado. Muito obrigada, Pai, porque eu não ando desprovido nesse mundo. Eu tenho um provedor. Muito obrigada, Pai, a tua igreja é provida. Nós não andamos sem um provedor. Muito obrigada pela multiplicação dos nossos celeiros. Muito obrigada, Pai, pela verdade libertadora que penetrou o nosso coração nessa noite e nos libertou de enganos e mentiras de Satanás. Nós sabemos que podemos pisar sobre todo o poder das trevas e nenhum dano irá nos causar.
Nessa noite nós dizemos, diabo, saia do nosso caminho. Tira tuas garras de tudo que nos pertence. Nosso coração tem gratidão e alegria. Muito obrigada por essa noite de cura, Pai. A nossa mente é curada. O nosso corpo é curado, sim. Nós podemos sair deste lugar curados no poder do Teu nome, Jesus. Porque a Tua vontade perfeita para nós, para cada um que está comigo aqui pela internet, é de que possamos andar curados, providos, perdoados, abençoando. Essa é a Tua vontade para nós, Pai. E a Tua vontade é perfeita. Nós cremos nisso. Amém. Aleluia. Você tem amanhã um dia abençoadíssimo, é feriado. Que você possa passar bastante tempo orando em línguas, lendo a palavra, se edificando. Amém?